Olá, queridos, graças a Deus, está chegando mais um programa cheio do Espírito Santo, final do ano chegando e a gente só tem que agradecer a Deus pelas vitórias que conquistamos este ano. Talvez você tenha passado por muitas lutas também, mas glorifica o Senhor, Deus vai te dar vitória. Às vezes nós temos lutas, mas às vezes Deus tem propósitos, até nas lutas que nós passamos. Falando em luta, eu quero falar de uma história, quero contar para você. É uma história de alguém que passou por uma luta muito grande, mas aquela luta trouxe a exaltação e a vitória para a vida dele. No programa de hoje, eu já quero desde já deixar um grande abraço para vocês, as festas se aproximando, Natal, Ano Novo, né? Muita confraternização, muito congraçamento, as pessoas se abraçando. O espírito de Natal é diferente esse período para todos. Todos veem um momento diferente, né? As pessoas estão mais abertas para o diálogo, é um momento muito propício para se pedir perdão, um momento muito propício para um reconciliamento em algumas situações que possam ter ocorrido durante o ano ou até mesmo durante a vida, né? Fica com essa palavra assim, você possa aproveitar esse momento para se aproximar às vezes de quem a vida distanciou, as circunstâncias distanciou e talvez você precise nesse período experimentar a liberação do perdão para ser abençoado ou para ser abençoada. Quero agradecer aos nossos telespectadores, os nossos telespectadores que têm nos acompanhado com carinho, mandando mensagem direto aí pelo WhatsApp, esse número que está na tela, também ingressando lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, e tem sido muito bom conversar com você pelas redes sociais. Mas no programa de hoje nós queremos tratar de algo interessante que está no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 37, nós vamos encontrar no versículo 19 a seguinte afirmação. Versículo 19 do capítulo de Gênesis 37. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Somente aqui esse texto que nós vamos meditar, em Gênesis capítulo 37, nós vamos falar um pouco para você da vida de José. Inclusive na televisão agora tem passado o filme José do Egito, uma história muito bonita que tem muitas questões que nós podemos praticar sobre a nossa vida. Nós vamos encontrar José na sua juventude, sendo ali preterido pelo seu pai, o seu pai dando tendo um cuidado muito especial sobre a vida de José. E José, muito novo, começa a ter sonhos, e tem um sonho muito grande, um sonho muito importante. E nesse sonho mostrava-se que os irmãos dele, no caso, no texto que conta, né, simboliza aqui que os irmãos dele, até mesmo os pais dele, estariam se curvando diante dele. Mas quando José era alguém sonhador, alguém que sempre levava notícias acerca dos seus irmãos aos seus pais, os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente. As pessoas que têm sonhos, às vezes, na caminhada para a conquista do sonho, têm muitas dificuldades, muitos problemas. Você que está chegando ao final desse ano, talvez durante essa caminhada toda algumas coisas você não conquistou e ainda dá para conquistar ainda, se entendermos dessa forma, mas os obstáculos não têm sido fáceis, as dificuldades têm sido muitas. José, dentro da sua própria casa, começou a ter a inveja dos seus irmãos. Os irmãos de José invejavam e não conseguiam conversar com ele pacificamente, porque José teve um sonho e contou este sonho. E quando ele contou esse sonho, aqueles que ouviram começaram a trabalhar contra o sonho de José. Quero falar uma coisa para você, tem coisas na nossa vida, às vezes, que não dá para falar para todo mundo, não dá para contar para todo mundo, não dá para confiar em todo mundo. A principal confiança nossa tem que estar posta em Deus. Primeiro, que a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Então, por mais que nós possamos sonhar, planejar, tem certas coisas que nós precisamos primeiro submeter a Deus. E após a aprovação de Deus, aí às vezes nós podemos conversar com uma ou outra pessoa. O José teve o sonho, claro que Deus tinha um sonho nesse episódio, Deus tinha um propósito nesse episódio, e que esse propósito se cumpre quando José começa a se cumprir, quando José conta para o sonho, e quando conta para o sonho começa a ser revelado quem eram os inimigos de José. Tem hora que os nossos inimigos começam a surgir, começam a aparecer, e os inimigos de José apareceram, mas José não sabia
que eles eram inimigos dele. Tem hora que nós não conseguimos identificar aonde está o nosso inimigo. Mas nessa noite, ou nesta hora, eu quero te falar de um inimigo, que a Bíblia diz que ele vive rosnando, que ele vive bravo, vive andando em derredor, buscando a quem ele possa tragar. E a Bíblia diz que esse inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então você precisa identificar que na sua vida, aqui nesta terra, existe um mundo espiritual, e aí esse mundo espiritual, ele conspira muitas das vezes contra ou a seu favor. Contra porque existe um inimigo que quer ver você cair. No Salmo de número 142, a Bíblia diz: no caminho que eu andava, esconderam-me um laço. Na vida nossa, na nossa caminhada, sempre tem algumas dificuldades. Agora, como que nós vamos vencer estas dificuldades? Como que nós vamos ultrapassar esse obstáculo? Como que nós vamos vencer o inimigo? Como vamos fazer isso? Guardando a palavra do Senhor. A Bíblia diz então que José, após ter este sonho, certa vez o pai de José mandou José ao campo, e quando ele estava chegando aonde estavam os seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos de José avistaram-no de longe, viram a José, e começaram a conversar entre si. De longe eles já começaram: a lá vem quem? A quem vem lá? Um fala para outro: olha lá quem está vindo, com uma túnica bonita. Olha quem está vindo com uma roupa nova que o pai deu. Olha quem está vindo lá, o nosso irmão mais novo, José, o sonhador mor, o grande sonhador. Tem pessoas que até fazem chacota com os seus sonhos. Você tem desejo às vezes de casar-se, você tem desejo às vezes de construir a sua casa, desejo às vezes de adquirir um carro, um bem. Você às vezes tem desejo de conquistar algo, e talvez alguém fala: lá, não tem onde cair morto, não vai conseguir não vai dar certo não, olha lá, vive sonhando, está com a cabeça nas nuvens. Muitas das vezes, meus irmãos, meus ouvintes, às vezes os sonhos que você tem, os desejos que você tem, são desejos de Deus para a sua vida, mas é necessário que você busque identificar a vontade, a quão boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Em oração, clamando a Deus, Deus vai mostrando para você qual é a boa e perfeita vontade dele, a agradável vontade dele. E acontece que José vinha caminhando, e os irmãos dele avistaram-no de longe e disseram, antes que ele chegasse a ele, eles começaram a conspirar, começaram a planejar um jeito de eliminar José, um jeito de tirar José de cena, um jeito de tirar ele do circuito. E o que acontece? Eles começaram a planejar e chegaram um para o outro antes de dizer, olha lá quem está vindo, José, o sonhador mor, vim depois agora. E começaram ali naquele cochicho, naquele bochicho ali, vamos matá-lo, vamos lançá-lo numa cisterna, vamos lançar numa dessas covas, e depois nós vamos contar para o nosso pai que passou uma fera e comeu José e matou José. E aí eu quero ver como é que vai ser dos seus sonhos. Às vezes alguém tenta te prejudicar falando assim, eu quero ver agora como é que vai ser os seus sonhos. Quero ver como que vai ser. Eu lembro de um craque do futebol que jogava uma bola muito forte, um futebol muito bom, e alguém numa determinada partida vai e quebra as suas pernas. E agora o adversário, vou falar como é que eu quero ver agora como é que vai ser a recuperação dele. Pelo menos na final ele não joga, porque ele não vai ter condições de jogar na final. Mas no outro campeonato, depois de estar recuperado, aquele craque vem e arrebenta, faz uma grande partida, fica em destaque e depois é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Eu quero falar para você, às vezes alguém pode estar querendo quebrar as suas pernas, alguém pode estar querendo matar os seus sonhos, alguém pode estar querendo acabar com a sua estima. Você é sonhador, fala para todo mundo, e alguém chega e joga um balde de água fria, como dizem por aí. Joga um balde de água fria. Quando José chegou perto dos seus irmãos, jogaram um balde de água fria. Pior do que isso, planejaram matar José. E agora eles pegam José e lançam dentro de uma cisterna, dentro de um poço. José cai ali, lançaram José na cova. A cova estava vazia, não havia nem água nela para talvez sufocar, matar José afogado.
José certamente se arranhou todo, se machucou todo, mas estava ali dentro daquela cisterna. Mas Deus, quando tem um projeto na vida do homem, Deus, quando tem um projeto na vida da mulher, Deus, quando tem um projeto na nossa vida, até a oposição, até as coisas que parecem num primeiro momento ser contrárias, contribuem, porque a Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito, se tem um projeto na minha vida e na sua vida, nada, ninguém pode impedir o agir de Deus. Nada. Nada pode impedir. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? E aí acontece que José é lançado na cisterna, e José lá dentro, certamente como humano, José pode ter pensado: meu Deus, aquele sonho que eu tive, não vou mais alcançá-lo. Agora aqui eu vou morrer no esquecimento dentro desta cisterna. Como é que vai ser? Eu não tenho como sair daqui, eu não tenho pegada para subir. Mas uma coisa interessante, quem está no fundo só resta uma saída: ou sobe ou vai ficar ali mesmo. Mas José, aconteceu algo interessante. Ia passando uma caravana de ismaelitas, uma companhia, e seus camelos traziam especiarias, bálsamos, mirra, e iam levar aquelas especiarias para o Egito. E aí, quando eles estavam lá dentro, bate que meio que um arrependimento no coração dos irmãos de José. E aí eles resolvem então fazer o seguinte: não vamos deixar ele aqui na cisterna não, vamos vendê-lo, vamos mandá-lo lá para o Egito, vamos mandar para o Egito, vamos mandar para bem longe, pelo menos lá longe ele vai ser criado numa outra cultura, numa outra família, na cultura egípcia. E aí o tempo vai passar, ele vai se esquecer da gente, a gente vai se esquecer dele, a gente conta para papai que ele morreu, que as bestas feras, que os animais mataram ele, a gente faz uma pele de carneiro, uma roupa, passa o sangue dele e leva para papai ver, e papai vai falar: poxa vida, mataram meu filho mais novo. Mas eles não estavam preocupados nem com seu próprio pai. Tem gente que está disposto a destruir a vida de alguém, não está preocupado, né? Se aquela pessoa tem família. É verdade. Eu quero falar uma pessoa, por exemplo, uma mulher que parte e começa a investir em cima de um homem casado. Ela está preocupada com a satisfação dela, não está nem preocupada se ele tem filho, se tem família. O verso é a mesma coisa. E os dois adentram nessa vida aí não querem nem saber. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade. Eles ficaram cegos. Ficaram cegos. Existem pessoas que ficam tão cegas que não quer saber. Ele não está dando certo ou se está errado, ele não quer saber, ele quer a satisfação própria. Ele quer se satisfazer. Eles queriam satisfazer o seu intento, o seu projeto, o seu plano, que era o de matar, o de acabar com os sonhos de José. Queriam ver o que seria dos sonhos de José. Lançam José nessa cisterna, nesse poço. E a Bíblia diz que passou a caravana de midianitas. E aquela caravana que passou, eles pegaram e venderam José barato. Quem sabe estão vendendo você barato, fazendo fofoca da sua vida, perdendo tempo, falando mal de você, falando mal dos seus sonhos, falando mal dos seus projetos, falando mal das suas conquistas, falando mal das suas qualidades. Talvez você e eu tenhamos qualidade, mas talvez nós tenhamos defeitos, talvez não temos defeitos. E talvez as pessoas estejam supervalorizando as suas falhas, os seus defeitos. Para eles, o defeito de José era ser sonhador. O defeito de José era querer liderar. O defeito de José era querer estar à frente. O defeito de José era querer conquistar o sonho que Deus havia dado para ele. E acontece que eles planejam isso e lançam José. Passa a caravana de midianita, eles vendem José, eles arrancam a túnica de José. Arrancar a túnica de José significa, às vezes, arrancar algumas coisas que Deus deu, arrancar a autoestima que Deus te dá, arrancar a alegria que Deus te dá, arrancar a felicidade que Deus te dá, arrancar os planos que Deus te dá, arrancar os sonhos que Deus te dá. Arrancar a túnica de José. Arrancar a túnica de José. E agora nós vamos ver que José é lançado. E José agora é vendido. E depois que ele é vendido, ele é levado ao Egito. E quando ele é levado ao Egito, Potifar passa na feira lá, vamos dizer assim, na feira livre, onde tinha tudo para vender. Inclusive José estava ali como escravo. Olham para José
Potifar acha que José talvez era o tipo ideal para suprir as suas necessidades serviçais na sua casa, no seu palácio. Compra José, leva José para o palácio. José começa a se dar bem em tudo, porque tudo que José fazia dava certo. Por que dava certo tudo que José fazia? Porque Deus era com ele. Quando Deus é com você, meu irmão, quando Deus é com você, minha irmã, tudo vai dando certo. E as pessoas começam a não entender como é que pode. A pessoa bota a mão aqui, dá certo, bota a mão ali, dá certo, porque Deus é com ele. E se Deus é contigo, meu querido, minha querida, nada pode impedir a sua vitória. José na casa de Potifar, tudo que José fazia dava certo. Então Potifar pega e eleva José, dá um cargo melhor em José, manda José tomar conta de toda a casa, de todo o patrimônio. Depois de Potifar, José era a pessoa mais importante naquela casa. José era a pessoa mais importante, tudo estava sob seu controle, tudo estava na mão de José. Mas aí o que acontece? O inimigo mais uma vez se levanta contra José. Quero falar uma coisa para você. O inimigo, tem um objetivo, um propósito. Tem gente no mundo brincando de ser cristão, e o diabo não brinca de ser diabo. A verdade é essa, ele não brinca de ser, ele tem um firme propósito, que a Bíblia diz que é roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para trazer uma vida, e uma vida com abundância para você. Ele tem esse propósito. Você não acha que quando você sai no seu carro dirigindo na estrada e alegre e feliz com a sua família, ele não tem um propósito, às vezes o inimigo, de usar alguém que alcoolizou-se, alguém que tomou todas, que cheirou todas, vem na contramão para te jogar para fora da estrada? O inimigo tenta entrar naquele que está alcoolizado, muitas das vezes para poder tentar tirar a sua vida, mas Deus te dá livramento, Deus te dá vitória, porque aquele que está alcoolizado, além de estar dando espaço para o diabo agir na vida dele, ele ainda está infringindo as leis. Corre duplo risco. O risco de ser pego, multado, carro apreendido, se enrolar todo. O risco de tirar a vida de alguém, entrar num processo, se enrolar todo. Mas o risco principal é de abrir espaço para o inimigo ir e destruir a sua vida. E até mesmo a vida da sua família, por conta do erro cometido. Alguém que tira a vida de alguém por conta do erro cometido. E aí Potifar dá tudo para José. José está na casa de Potifar, governando tudo, fazendo tudo direitinho, trabalhando. Mas um certo dia a Bíblia diz que ele foi fazer um serviço e não tinha ninguém na casa. E a mulher de Potifar tenta seduzir, e ela diz para José: deita-te comigo. A esposa de Potifar diz para o escravo de Potifar, que era responsável por tudo: deita-te comigo. E o que acontece, meu querido irmão? Olha o que a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 39. E ela lhe pegou a sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa na sua mão e fugira para fora, chamou os homens da casa e falou, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Aí o diabo, que entrou naquela mulher, tentou seduzir aquele homem de Deus. Ele foge, mas ela segura a roupa dela, dá um grito histérico lá, os guardas vêm e ela chega para os guardas e monta uma mentira, conta uma farsa, fala: olha, aquele homem hebreu que o meu marido trouxe aqui para dentro da casa, tentou me violentar, tentou me agarrar, e eu gritei, e ele fugiu, e eu segurei a roupa dele, está aqui a prova, que ele tentou me agarrar. Potifar vem, os seus principais vêm, dão ouvido a mulher de Potifar, pega José e manda José para o cárcere. Onde estavam presos os prisioneiros do rei, e José ficou. Mas até mesmo no cárcere, inocente, a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 39, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor.
Olha que coisa interessante, José inocente, lançado no cárcere, Deus era com ele. Agora José acha graça diante do carcereiro mor, e o carcereiro mor pega e entrega a José a chave da prisão e manda José cuidar. José passa agora a comandar. Quem é chamado para liderar, meu irmão, lidera em qualquer lugar, e quem é chamado para liderar e tem Deus na vida, aí a bênção acontece. Olha o que acontece, José lá no cárcere, cuidando, limpando, fazendo tudo ali, ficou um bom tempo preso, e lá haviam 2 homens presos, e 2 homens que tiveram um sonho, e José vai e interpreta o sonho daqueles homens, e dá tudo certo. E depois de José interpretar os sonhos daqueles homens, José fala para um deles: olha, quando você sair daqui, lembra de mim. E passa um tempo, o rei do Egito começa a ter sonhos, começa a ter algum problema, chama todo mundo, ninguém consegue resolver, e alguém fala: olha, lá no presídio, lá preso, tem um homem que é capaz de decifrar isso. Então ele manda trazer José, e José acerta. Deus era com José, e quando José acerta, olha o que acontece com José. José é levado a governar o Egito. E aí eu quero encerrar esta mensagem. José, quando é levado a governar o Egito, vem os tempos difíceis. Quando vem os tempos difíceis, está lá José, o sonho dele começa a se cumprir, os sonhos que Faraó tinha, os sonhos dele de tempo de vacas magras, tempos difíceis. José entende, interpreta aquele sonho e fala para ele: vai vir tempos difíceis. E aí José é posto para governar sobre o Egito. E aí o que acontece? As características do homem de Deus começam a aparecer, as características de um bom gestor, de um bom governador, de alguém temente a Deus. No tempo de crise foi o tempo que foi usado para José ser exaltado. Quero dizer para você, mesmo no tempo de crise, Deus pode te abençoar. Mesmo no tempo de crise, Deus pode abençoar muitos setores desta nação. Deus pode abençoar muitos setores desta cidade, mesmo no tempo de crise. Mesmo no tempo de crise. Porque para Deus não tem crise. Deus não é um Deus que tem crise, Ele é dono de todas as coisas. A crise às vezes acontece pela nossa incompetência, pela nossa falta de vergonha às vezes. Há muitas coisas acontecem porque Deus deu tudo para o homem fazer, para governar, para administrar, mas o que nós vemos por aí é apanha para lá, apanha para cá, surrupia para aqui, surrupia para ali, e é isso que está acontecendo. Aí o que acontece? Permite às vezes vir a ira de Deus até mesmo sobre a nação, por conta de desmandos, por conta de falcatruas, por conta de pessoas que não têm Deus na vida, pessoas que não temem a Deus, pessoas que acham que Deus não existe. São loucas, são nécias, pessoas que não acreditam que existe um Deus que cuida daquela pessoa que está lá na pobreza, na miséria, e aí ele vem, surrupia, rouba tudo, monta esquema, e pensam que Deus não está vendo estas coisas, e pensam que Deus está dormindo. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, não adianta. Certa feita, os discípulos estavam num barquinho, entraram num barco e tinha muitas pessoas em volta, outros barcos, e Jesus estava dentro do barco. De repente aconteceu uma tempestade e eles começaram a ficar nervosos, agitados, e a Bíblia diz que eles foram até Jesus, falaram: mestre, socorre-nos, porque estamos perecendo. A Bíblia diz que Jesus levanta, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem para o mar, acalma a tempestade, e depois da tempestade vem uma grande bonança. Para a tempestade e a bonança vir no meu barco e nos outros barcos que estão em volta, ou seja, na minha família, na sua família, na família do vizinho, na família de quem mora aqui, na família de quem mora em outro município, em outro estado, em outro país, é necessário que Jesus entre no barco, é necessário que nós chamemos, principalmente agora nesse período de Natal, que nós chamemos Jesus, chamemos a presença dele para o nosso barco, chamemos a presença dele para a nossa família, chamamos a presença dele para a nossa casa, chamamos a presença dele para o nosso lar, chamamos a presença dele para o nosso trabalho, chamamos a presença dele para o nosso dia a dia, chamamos a presença dele para a nossa vida, e aí a tempestade vai se apaziguar. José governa bem sobre o Egito. Os irmãos de José vão comprar, vão se curvar diante dele. O pai de José vai se curvar diante dele, porque o Egito naquela época estava próspero, tinha tudo, tinha mantimento guardado. Ou seja, eu e você precisamos ser um manancial de vida para as pessoas. As pessoas precisam de uma palavra, nós precisamos ter. As pessoas precisam de um conselho, nós precisamos ter. As pessoas precisam de algo, e nós precisamos às vezes ter para dar para as pessoas.
dá uma palavra de paz, uma palavra de firmeza, uma palavra de bênção, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Tem hora que nós precisamos ter isto tudo para dar para as pessoas. José estava no Egito e tinha tudo para dar, os seus irmãos vão até lá, e aí José começa a fazer um monte de situações com ele, mas o mais interessante de tudo, no final desse texto, é que José perdoa os seus irmãos. Os inimigos que tentaram contra a vida de José, os inimigos que tentaram matar José, lançar José numa cisterna, acharam que a história dele estava acabada, acharam que o sonho dele tinha sucumbido, acharam que não tinha mais jeito. De repente, eles precisam estar diante daquele que governava. Deus abençoe sua vida. E você hoje pode se prostrar diante daquele que um dia levaram à cruz, crucificaram, sepultaram, e alguns acharam, acabou. Mas depois do terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E agora, todos os joelhos precisam se curvar diante da sua magnitude, diante da sua grandeza. Certa feita, os discípulos iam para o caminho de Emaús e ficaram atônitos, tristes, conversando, falavam uns para os outros o que tinha acontecido. Mataram Jesus, aquele que iria governar sobre Israel. E agora o que vai acontecer? Os nossos sonhos também vão acabar, os nossos sonhos também vão sucumbir, mas a Bíblia diz que ele chegou no meio deles. Chegou no meio deles. Ia conversando com eles pelo caminho, falando acerca das Escrituras. E certa feita, a conversa estava tão boa que Jesus faz com que vai sair. E eles constrangem Jesus a ficar e fala: mestre, fica mais um pouquinho. Jesus fica, entra na casa dele, ceia com eles. E quando ele ceia com ele parte o pão. Eles lembram que quem foi partido, quem foi moído por conta das nossas iniquidades foi Jesus. Os olhos deles se abrem e eles falam um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho ele nos falava palavras boas? Eu desejo que neste ano que se aproxima, as palavras de Deus contidas na Bíblia possam chegar até a sua vida, para que você tenha bom ânimo, para que você se alegre. A Bíblia diz: o meu coração ferve com palavras boas contidas no Salmo 119, verso 105, que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Da mesma forma, Deus pode te exaltar, pode te abençoar, mas se Ele fazer isso, e quando Ele fizer isso, perdoa também. Perdoa quem te humilhou, perdoa quem te prejudicou, a quem tentou te derrubar, puxar o seu tapete, tirar o seu chão. Deus te abençoe. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer por este programa. Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada telespectador, cada telespectadora. Abençoa cada um dos nossos, Pai, nossos parceiros, pessoas que estão conosco, cada família, meu Deus. Muito obrigado pela vida de cada um, cada lar. Toma nas tuas mãos, Pai, devolve os sonhos, abençoa em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou o presbítero Edson Flávio. Até o próximo programa, cheio do Espírito Santo para você, com muita graça, com muita alegria, que você tenha uma vida de vitória e não desista jamais dos teus sonhos, porque os teus sonhos podem verdadeiramente ser sonhos de Deus para a sua vida. Amém. Balançando na presença do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo.